queridas irmãs, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Nós estamos no nosso programa Testemunho de Fé, programa em que todas as semanas nós refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe da liturgia. Então é com grande alegria que eu acolho você para esta reflexão. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. A Igreja proclama o Evangelho de São João no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Talvez algumas pessoas possam estranhar o fato de estarmos lendo o Evangelho de São João, afinal das contas, nós estamos num ano que é dedicado a São Marcos e, de fato, nós vínhamos na leitura cursiva de São Marcos, até que chegamos ao ponto do Evangelho de São Marcos, em que São Marcos iria narrar a multiplicação dos pães. Então a Igreja, com grande inteligência espiritual, propõe a leitura da multiplicação dos pães não de São Marcos, mas aquela de São João. E a razão é dupla. Primeiro, porque o Evangelho de São Marcos, evidente, é muito curto e é necessário um pouco mais de material para se preencher todos os domingos do ano. Mas existe uma outra razão mais profunda. É o fato de que o evangelista São João, ele expõe a multiplicação dos pães colocando toda uma explicação teológica com o discurso do pão da vida. Por isso, não somente nesse domingo, mas durante vários domingos, até o 21º domingo do tempo comum, nós iremos ler o capítulo 6 de São João, tendo em vista esse belíssimo discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Por isso é importante nós termos essa noção de que o Evangelho de hoje, o Evangelho em que se narra a multiplicação dos pães, é um Evangelho que é iluminado explicitamente e conscientemente pelo próprio autor do Evangelho com uma teologia eucarística. Também é importante recordar o seguinte: o evangelista São João, ele não narra a instituição da Eucaristia na última ceia. É aqui, no capítulo 6, que São João explicitamente fala da Eucaristia. Então, a multiplicação dos pães, aqui, quase que ocupa o lugar da instituição da Eucaristia. Tendo em vista essa realidade, vamos então nos aproximar do Evangelho, do rico Evangelho do capítulo 6. Não vamos nos deter excessivamente nos detalhes, mas algumas coisas são importantes. Primeira coisa, uma pequena nota cronológica. Versículo 4. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Vejam, trata-se da segunda Páscoa que Jesus irá viver no seu tempo de vida pública. A primeira Páscoa, o evangelista São João nos falou da purificação do templo, no capítulo 2 do seu evangelho. Nós temos essa segunda Páscoa, aqui, da multiplicação dos pães, e finalmente teremos a última e derradeira Páscoa em que Jesus é crucificado. Pois bem, essas são as 3 Páscoas e por isso, tradicionalmente, se diz que Jesus teve 3 anos de vida pública. Mas o fato de São João colocar a narrativa da multiplicação dos pães no ambiente da Páscoa também tem uma importância teológica, porque isso nos liga exatamente à crucifixão de Jesus, à entrega, à imolação do Cordeiro. Também nos recorda a questão dos ázimos, que são típicos da festa da Páscoa. O evangelista São João, depois de notar que estamos na Páscoa, coloca Jesus com um olhar contemplativo na direção da multidão. Jesus levanta os olhos e vê uma grande multidão. E o verbo que ele usa para ver é um ver em profundidade. Theasamenos. É um olhar contemplativo. Jesus vê esta multidão. E nesta palavra, talvez São João esteja querendo colocar
aquele olhar compassivo que os outros evangelistas nos fazem notar quando Jesus olha para o povo como ovelhas sem pastor. Seja como for, existe uma leve diferença entre a narrativa de João e a dos outros 3 evangelistas. É o fato de que Jesus aqui é proativo. Jesus é quem toma a iniciativa. Ou seja, não são os discípulos que vêm apresentar a Jesus a necessidade do povo e dizer que o povo precisa ser mandado embora para que se alimentem. Não. Jesus, ele mesmo, faz uma pergunta que na verdade é uma provação. Uma provação para Filipe. Ele quer saber um pouco qual é a reação dos seus apóstolos diante das necessidades do povo. E nesta provação é André quem reage positivamente e traz um menino, no versículo 9. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Vejam, existe aqui uma generosidade, uma vontade de ajudar, uma vontade de contribuir com o seu pouco, mas se confessa a impotência, a incapacidade diante do muito. A primeira coisa que devemos notar é que é evidente. Trata-se aqui realmente de uma partilha. Sim, eu sei que muitos dos nossos comentadores e teólogos insistem nessa realidade da partilha quando se fala da multiplicação dos pães. E nós devemos aceitar isso. Aceitar que de fato é real. A multiplicação dos pães inicia com uma partilha. No entanto, não podemos parar numa partilha, ou seja, devemos considerar e enxergar que de fato existe um milagre. Vejam, a dificuldade de alguns teólogos de aceitar o milagre da multiplicação dos pães não está no fato de que Jesus comprovadamente não fez o milagre. Não. Trata-se de um preconceito. Ou seja, um preconceito cientificista em que muitos dos nossos teólogos colocaram na cabeça o seguinte: o homem moderno não irá aceitar milagres. O homem moderno não irá aceitar que se fale em acontecimentos que vão para além das forças da natureza. Então, se é assim, nós precisamos pegar tudo aquilo que está no Evangelho, tudo aquilo que se fala de milagre, tudo aquilo em que se fala de intervenção divina e colocar essa intervenção no coração do homem. Ou seja, o único lugar em que os teólogos modernos aceitam que Deus intervém é no coração do homem. Ou seja, para usar uma linguagem de um teólogo muito na moda chamado Karl Rahner, é no transcendental antropológico. Ou seja, dentro do homem, no coração do homem é que Deus irá agir, é que Deus faz. Não há uma intervenção de Deus na história. Ora, nós temos que admitir que isso não é uma interpretação católica. Essa não é a interpretação que os santos fizeram ao longo dos séculos e essa não é a interpretação que nós devemos fazer. Como o próprio Papa Bento XVI recorda no seu livro Jesus e Nazaré, o fato de nós admitirmos a ciência moderna não deve excluir a possibilidade de que exista um mundo que está fora da ciência moderna. Ou seja, o milagre, na verdade, não é a quebra de uma lei da natureza. Mas o milagre é a abertura de uma porta. Uma porta em que se mostra um outro mundo. Ou seja, a ciência moderna é especializada em estudar este mundo. Mas a ciência moderna não pode dizer que só existe este mundo que ela estuda. Quando Jesus ressuscita dos mortos, diz o Papa Bento XVI, ele abre uma porta
e nos mostra que existe um outro mundo, uma outra vida, uma vida com V maiúsculo, diferente desta. Agora, será que nós temos que proibir este outro mundo de entrar no nosso? Ou seja, será que não somos capazes de aceitar que o mundo de Deus entre no nosso mundo? Será que nós só somos capazes de aceitar que o mundo de Deus só é capaz de entrar no coração do homem, mas não é capaz de entrar na história? Não é capaz de entrar nos acontecimentos e nos fatos científicos lá fora? Pois bem, a multiplicação dos pães começa com uma partilha. Mas não termina com uma partilha. Termina com um milagre. Termina com um sinal. Tanto é assim que, se não fosse o sinal, se não fossem os milagres, as pessoas não teriam interpretado tudo aquilo que Jesus fez da forma que interpretaram. Ou seja, versículo 14. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. São João narrou a multiplicação dos pães propositadamente, de forma muito semelhante à multiplicação dos pães realizada por Eliseu no segundo livro dos Reis, que aliás é a primeira leitura desse domingo. Eliseu também multiplica pães para um grupo de pessoas. E eram pães de cevada. É interessante isso, porque o detalhe de os pães serem de cevada, Eliseu os multiplicar e depois ainda sobrar abundantemente, são coincidências que fazem com que o leitor do Evangelho de João, que estava acostumado com as narrativas do Antigo Testamento, identificassem os dois fatos e compreendessem perfeitamente quando as pessoas, então, no final da multiplicação, dizem: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas São João não quer parar na multiplicação. Ou seja, São João não quer que nós paremos nessa simples identificação de que Jesus é um profeta, porque Jesus não é somente um profeta, ele é muito mais do que isso. Claro, Jesus é o Messias esperado, mas ao mesmo tempo ele é o Messias inesperado. Ele é muito mais do que o Messias que esperava. E é aqui então que o povo começa a tirar consequências erradas. O povo começa a tirar as consequências de que vamos fazer Jesus rei. Vamos proclamá-lo rei. E Jesus não aceita esta consequência. Vejam, o povo estava acostumado com essa dinâmica de se submeter a um rei, a um governador, a um ditador, a um déspota, que iria então protegê-los e lhes dar alimento, condições de sustento. Era um povo que estava acostumado a esta lógica da subserviência em troca de. Eu dou, sim, a obediência, eu me submeto, eu te reconheço como rei, desde que você. Vejam, é um comércio. É um comércio com preço alto, o preço da liberdade, o preço da dignidade, de alguma forma. Pois bem, Jesus não é assim. Jesus se subtrai. Jesus se retira. Jesus faz um retiro, poderíamos dizer, porque é exatamente este o verbo que é utilizado no versículo 15. Anechoresen. Anechoresen, anacorese, Jesus se torna um anacoreta, ou seja, um retirante. Né? Choreu quer dizer dar lugar. Dar lugar novamente, retirar-se. Eu me tiro, eu retiro. Jesus faz um retiro. Alguns manuscritos mais raros dizem até mais do que isso. Dizem não que Jesus se retirou, Jesus fez anacorese, mas que Jesus fugiu. Feugei.
No entanto, esta retirada de Jesus é muito significativa. Significativa porque Jesus quer mostrar sinais, mas quer e faz questão que nós interpretemos estes sinais de forma adequada. Aqui, então, nós vemos a nossa grande conversão. Nós precisamos nos converter, compreendendo que Jesus não é o rei que nós esperamos. E que São João só irá aceitar a manifestação de Jesus como rei quando ele for crucificado. É a narrativa da crucifixão, o momento no qual São João irá descrever toda a realeza de Jesus, com o manto púrpura, com a coroa de espinhos, com a cana na mão. Jesus sairá como um herói, carregando a sua cruz em triunfo, bastazo. Ele será saudado como o rei dos judeus. Ele será colocado na cruz como o verdadeiro rei. É somente ali que se manifesta a realeza de Cristo. E por isso nós vemos uma realeza completamente diferente. Se nós quisermos compreender a multiplicação dos pães, nós precisamos então iluminá-la com a luz da Páscoa. Sim, não é à toa que São João coloca logo no início da sua narrativa o fato de que estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus, sim, irá se entregar na cruz e ser rei de uma forma diferente. Jesus quer aqui se colocar como o alimento. Vejam, nós estamos aqui diante de um fenômeno do coração humano. Uma fome enorme. Essa fome, o homem tem a tendência de interpretá-la de forma mundana, como se as coisas mundanas, como se as criaturas pudessem de alguma forma saciar a nossa fome. Jesus quer aqui mostrar que existe uma outra fome, que a fome que o povo tem, na verdade, é uma fome do amor de Deus. É a fome de um amor de um Deus que ama e ama até a morte e morte numa cruz, que se entrega na morte de cruz. É esta a fome que nós temos. E é esse amor que irá saciar a nossa fome. Nós recordamos no primeiro volume do livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, que o Papa coloca claramente um paralelo entre a multiplicação dos pães e a tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus no deserto é tentado pelo demônio de transformar pedras em pães, Jesus nega ao diabo aquele pedido de que ele produza pão. O Papa nota que aquilo que Jesus negou a Satanás, depois ele concede ao povo. Quando o povo vai em busca de Jesus, Jesus então concede ao povo o alimento, o pão. Mas é interessante isso. Quem busca o pão, Jesus nega. Mas quem busca Jesus, Jesus concede o pão. E aqui então se realiza com toda clareza aquele dito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É nessa busca de Jesus, é nesta fome de Deus que nós poderemos receber todo o resto. Então não é verdade que o cristianismo é uma religião de morte, uma religião de crucificados, uma religião que tem somente a má notícia da morte e do sacrifício.
Não. Na verdade, o cristianismo é uma religião pascal. E existe uma verdadeira Páscoa nessa realidade. Buscai primeiro o reino de Deus. Morramos. Deixemos Deus ser Deus. Deixemos que Ele reine em nós. Diminuamos de tamanho. Crucifiquemos nossas vontades, nossos caprichos, nossas veleidades. Buscai primeiro o reino de Deus. E uma vez que você busca Jesus, Ele irá olhar para você, como nessa multiplicação dos pães. Irá se compadecer e tudo mais será acrescentado. Busque a Deus e Deus te dará o resto. Renuncie às criaturas em favor de Deus e Deus te dará de volta essas criaturas de forma muito melhor do que aquilo que você havia antes perdido. Essa é a realidade da Páscoa e essa é a realidade da entrega. Por isso, meus queridos, vejamos que Jesus aqui, nesta multiplicação dos pães, abre uma porta para um mundo invisível, o mundo sobrenatural de Deus, em que a entrega e o amor não significam derrota e morte, mas ao contrário, são verdadeiramente um início, já aqui na terra, de uma glória que iremos viver plenamente no céu. Eis aí o que está por trás daquele pequeno gesto de partilha do menino. O que Jesus quer nos ensinar é isto: unir o nosso pequeno sacrifício, nossos 5 pães de cevada e 2 peixes, ao seu enorme sacrifício, seu sacrifício pascal. E nossa pequena cruz, unida ao sacrifício redentor de Cristo, terá uma eficácia enorme, a eficácia de saciar multidões, de saciar nosso coração e o coração de multidões. Os santos souberam viver isso. Esses dias eu estava assistindo um filme extraordinário da vida de São Filipe Neri. Chama-se Preferisco il Paradiso. Filme magnífico, extraordinário. Está inclusive à disposição na internet, no YouTube. São Filipe Neri, nesse filme, ao contrário do Filipe, apóstolo que está aqui no Evangelho de hoje, faz também ele a sua multiplicação dos pães, a multiplicação da sopa. Mas nada daquilo deve ser tentação, porque ele ensina desde o início aos seus filhos espirituais que eles devem preferir o paraíso. Preferisco il paradiso. O paraíso, em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Os milagres que eu realizei de Jesus, vós realizareis maiores. A multiplicação dos pães aconteceu de fato, milagrosamente, com Jesus. Se São Filipe Neri foi capaz de realizar esse milagre, quanto mais nosso Salvador e Redentor não seria capaz de fazê-lo. Mas todas as vezes que acontecem esses milagres, todas as vezes que Deus manifesta o seu poder aqui na terra, não é para nós nos apegarmos aqui numa espécie de teologia da prosperidade milagrosa, mas é para olharmos para o céu. Se nós, recebendo e vendo os sinais de Cristo, ficarmos apegados aos sinais e quisermos somente um reino aqui da terra, Jesus irá se retirar, como ele fez nesse Evangelho. Vai se fazer outra vez anacoreta, até que nós aprendamos que devemos preferir o paraíso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.